Olá, eu sou o Donizete da D7 Metal Mecânica. Eu trabalho com funilaria artesanal, eu tenho uma pequena oficina que produz ferramentas, que produz gabaritos de fabricação, né? Digitalizo, crio o 3D, crio a peça e hoje estou mostrando aqui o Pedalcar Vintage. Já tem alguns vídeos no canal a respeito dele, né? Mas hoje especificamente eu vou mostrar como que eu montei. Ele é muito prático para fazer a montagem, tá? Então, como eu fiz, é o que eu vou passar agora para vocês, né? Eu criei, primeira coisa, ter criado o modelo em 3D. Eu mesmo criei o modelinho 3D dele, baseado no Austin J40 em inglês. Um carro muito conceituado, um pedalcar muito conceituado na Inglaterra, muito querido, né? E aí eu fiz essa versão dele, né? Principalmente porque ele tem uma história muito bonita, já contei no canal, não vou repetir aqui, mas tem vídeos anteriores falando sobre a história do J40, né? E eu fiz ele duas versões. Como assim duas versões? Uma versão tradicional que mostra o corte das chapas por inteiro, tá? Como mostra na imagem, que com certeza eu já estou colocando aí. E uma versão econômica. A versão econômica desse gabarito é uma versão onde fica oco da parte de dentro, né? A parte de dentro fica quase que sem nada. Tanto que precisou criar uma caixa para poder encaixar, né? Para ocupar esse espaço vazio. Por que isso? As placas de MDF elas aumentaram muito de preço, né? E a madeira em geral, né? Se for usar MDF compensado, conglomerado que seja, não interessa. Você aumentou bastante o preço dela. Então eu fiz essa versão econômica porque daí reduz de 5 placas para 2 placas, tá? Aliás, ainda foi utilizada uma placa e meia de MDF 6 mm para poder fazer esse gabarito. E a caixa interna, que é o que eu faço na primeira fase, que tem vídeo aí mostrando um resumo dela, foi feita à mão. Eu fiz à mão, né? Eu fiz com madeira que eu tinha aqui disponível, até resto de mobília, né? Foi feito e ele se presta muito bem, tá aqui tranquilo. Agora o importante é o corte CNC. O corte CNC foi feito com alta precisão. Foi feito um negócio muito legal. E ficou perfeito. Agora na sequência, com as peças já cortadas, né? Com as peças já cortadas, a gente tem agora o início da montagem, né? Da montagem efetivamente. Então, primeiro a modelagem, depois o fatiamento, depois a criação dessa caixa interna, porque eu comecei a fazer o sistema econômico, e daí, por sua vez, a montagem final do gabarito.
Ressaltando também, se você adquiriu esse projeto aqui comigo, você não quer mandar para uma CNC, você tem alternativas. Você pode fazer ele plotado em papel, impresso em papel, num birô de impressão, ele imprime o papel para você, né? Em A0 praticamente, né? Formato A0. Aí você com esse papel impresso, você pode traçar ele na madeira para fazer o corte. Você pode fazer o corte à mão, ou você pode também fazer o sistema aramado, tá? O sistema aramado é um sistema também muito prático, muito barato para se desenvolver, né? E se você é um que adquiriu o projeto comigo, esse projetinho aqui está disponível para venda, você também tem suporte, né? Não é só vender e deixar para lá, não. Você pode me procurar e qualquer dúvida eu te respondo, tá? Mas no geral é isso. Você pode desenvolver ele, né? Não precisa ser exatamente numa CNC como foi feito esse aqui, tá? Você pode fazer ele na mão também. Você só vai precisar imprimir ele em papel. E o arquivo que CNC que está aí no projeto é um arquivo que pode ser impresso num birô de impressão, numa impressora. Perfeito? Finalizando, grato por ter assistido, grato por assistir meus vídeos, grato por se inscrever no nosso canal, na D7 Metal Mecânica. E periodicamente nós temos vídeos, sim. Vamos manter a fabricação deste e tem outros projetos também andando. Tem outros projetos andando para entrar aqui na oficina, para começar a desenvolver. E daí também tem trabalho, vai ter muito trabalho com roda inglesa, com a tip wheel e com outras ferramentas que a gente está criando aqui e está desenvolvendo. E eu espero você junto com a gente aqui. Muito grato.